Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade à história do movimento pentecostal no Brasil. No vídeo passado, nós mencionamos as 4 primeiras igrejas que foram aparecendo no Brasil do movimento pentecostal. A primeira delas, Congregação Cristã do Brasil, que data a sua fundação de 1910, com Luigi Franciscon. Depois, as Assembleias de Deus, em 1911, com os missionários suecos, Gunnar Wing e Daniel Berg. Depois nós tivemos a Igreja do Evangelho Quadrangular, que seria a terceira denominação pentecostal. E aí depois o movimento Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Melo. Agora também hoje vamos falar sobre a Igreja Pentecostal Deus é Amor, do missionário Davi Martins Miranda, e também ao Tabernáculo Evangélico de Jesus, conhecido como Casa da Bênção. Então vai aparecendo a 4ª, a 5ª, a 6ª denominação pentecostal e assim por diante, e diversos movimentos neopentecostais. A Igreja Pentecostal Deus é Amor foi fundada pelo missionário Davi Martins Miranda, que se transferiu do Paraná para São Paulo em 1958, quando estava com apenas 26 anos de idade. Em 6 de julho do mesmo ano, tornou-se pentecostal na Igreja Pentecostal Maravilhas de Jesus. Essa é outra igreja dirigida pelo pastor Leonel Silva. A Igreja Deus é Amor nasceu em São Paulo no ano de 1962, no bairro Operário da Vila Maria, transferindo-se depois para a rua Conde de Sarzedas. 9 anos depois, o missionário Davi Miranda adquiriu uma antiga fábrica desativada na Baixada do Glicério, a poucas quadras da Praça da Sé, coração da cidade de São Paulo, onde depois de algumas reformas, embora conservando a aparência de fábrica, estabeleceu a sede mundial da sua igreja Deus é Amor. Com o passar dos anos, a igreja transferiu-se para outro galpão, nas proximidades da antiga fábrica, enquanto construía um suntuoso templo inaugurado em janeiro de 2004, chamado Templo da Glória de Deus, com capacidade para 60 mil pessoas, segundo eles, sendo um dos maiores templos do mundo. A ênfase do ministério da Igreja Pentecostal Deus é Amor está no testemunho das curas divinas e de milagres em geral. O método principal de projeção sempre foi a utilização de programas de rádio. A igreja tornou-se proprietária de várias emissoras espalhadas pelo território nacional, além de comprar horário em outras emissoras. Outro ponto forte que tem contribuído muito para o crescimento da igreja são as concentrações de fé realizadas no seu templo-sede, com a presença de caravanas procedentes de todas as cidades onde a Igreja Pentecostal Deus é Amor se estabeleceu, inclusive no país do Paraguai. A Igreja Pentecostal Deus é Amor é composta, na sua maioria, por pessoas mais humildes, e sua doutrina é muito parecida com a Assembleia de Deus, mas seu rigorosismo ético excede ao assembleiano. Com sua voz rouca e cantada, o missionário Davi Miranda podia ser ouvido a qualquer hora do dia na rádio. Em 21 de fevereiro de 2015, aos 79 anos de idade, o missionário Davi Miranda faleceu. Agora vamos falar do Tabernáculo Evangélico de Jesus. Dentre os membros do grupo que acompanharam o missionário Manuel de Melo, do Movimento Brasil para Cristo,
encontra-se Doriel e seu irmão Ducler de Oliveira. Eles frequentavam a tenda onde Manuel de Melo realizava cultos. Doriel e Ducler, que trabalhavam durante o dia e à noite se dispunham a ajudar a igreja, arrumando os bancos, varrendo o chão, apagando as luzes e recepcionando as pessoas que vinham para as reuniões, eles estavam dispostos a servir em qualquer atividade sem se importarem com a significância delas. O desejo de servir lhes causava grande constrangimento. Doriel e Ducler eram dedicados também à oração e ao jejum. Eles criam que Deus poderia fazer com eles o mesmo que fizera com os missionários americanos Howard Williams e Raymond Boatwright, e agora também com o missionário Manuel de Melo. A busca incessante pelo poder de Deus tornou-se a promissora para ambas. Os jovens irmãos queriam tornar-se iguais aos missionários que eles seguiam. Sempre envolvidos na obra evangélica pentecostal, Doriel e Ducler alugaram um salão na rua Ademar Martins, 695, no bairro da Casa Verde, São Paulo, onde iniciaram uma igreja. Não muito depois, compraram um terreno na mesma rua, no número 495, e construíram um templo. Essa igreja depois passou a ser dirigida pelo pastor Santo Brunelli, que viria a ser sogro de Doriel. Santo Brunelli, que também estava ligado à do Brasil para Cristo, anos depois retornou para sua antiga denominação, a Assembleia de Deus, incorporando a essa igreja, a Assembleia de Deus, que hoje é sede de um ministério. Ducler tornou-se pastor em setembro de 1967 e fundou a Igreja Pentecostal Betânia, no bairro do Jaçanã, zona norte da cidade de São Paulo. Construiu um templo, fundou congregações e até hoje permanece à frente dessa mesma igreja. Doriel seguiu um rumo diferente do irmão. A igreja pastoreada por Ducler possui as mesmas características de uma igreja Assembleia de Deus. Doriel casou-se com Ruth Brunelli. Assim que se casaram, partiram para Belo Horizonte, onde plantaram a igreja, o Brasil para Cristo. Doriel foi criado na Assembleia de Deus, do Ministério do Belenzinho, em São Paulo, mas como missionário enviado pelo missionário Manuel de Melo, o seu pentecostalismo era praticado ao estilo da segunda onda pentecostal, realizando cruzadas evangelísticas, orava por cura divina e o povo cantava corinhos acompanhados ao acordeon, tocado por Ruth Brunelli. Doriel rompeu com Manuel de Melo quando esse quis enviá-lo para o Recife. Como Doriel estava convicto que o seu tempo em Belo Horizonte ainda não havia acabado, deixou o movimento Brasil para Cristo e iniciou o Tabernáculo Evangélico de Jesus, que também se popularizou como Casa da Bênção. O casal, Doriel e Ruth, permaneceu em Belo Horizonte até que Deus o enviasse para Brasília, onde adquiriu uma área correspondente a uma quadra inteira e construiu um grande templo com capacidade para milhares de pessoas. A ênfase nas pregações da Casa da Bênção inicialmente era a cura divina, até que, em decorrência de haver na capital federal do Brasil uma sede de práticas esotéricas conhecida como Vale do Amanhecer, pessoas eram levadas à Casa da Bênção para receber libertação devido ao elevado número de pessoas que eram possuídas por demônios. Assim, por um grande período de tempo, a Casa da Bênção voltou-se para mais um ministério de libertação, ganhando notoriedade em jornais, não só no de Brasília, mas também em todo o Brasil,
pelos fenômenos que ali eram presenciados de libertação de pessoas de opressão demoníaca. A Casa da Bênção espalhou-se por todo o território brasileiro, bem como na África, Estados Unidos, Europa, Japão e países da América Latina, fundando mais de 3.000 igrejas. O pentecostalismo brasileiro. Muitas denominações pentecostais nasceram a partir dessas, algumas oriundas de divisão, outras por iniciativa de alguns líderes que se sentiam vocacionados por Deus para dar início a novos trabalhos. Os ramos pentecostais mais conhecidos, dentre esses no passado, são Igreja de Nova Vida, Avivamento Bíblico, Igreja Sinos de Belém, Igreja Cristã Maranata, Igreja Sinais e Prodígios, Igreja Evangélica Pentecostal Unida, depois se tornou Igreja Unida, Igreja Maravilhas de Jesus, e etc, etc. Além dessas e muitas outras, há também igrejas tradicionais que acabaram se pentecostalizando, como a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, a Igreja Pentecostal e até os católicos carismáticos e outros movimentos. Falando da Igreja Batista renovada, da denominação batista, nasceu também um ramo pentecostal no Brasil, assim como nos Estados Unidos, já desde os tempos do avivamento da Rua Azusa, conhecido como Azusa Street, crentes batistas eram atraídos pelo mover espiritual das igrejas pentecostais. Também aderiram à mensagem do continuismo pentecostal, a despeito da crença cessacionista tradicional. Havia no coração de muitos crentes cristãos pertencentes a essas denominações históricas um anelo por um avivamento. Artigos revelando esse anelo eram publicados em jornais de diversas denominações, mas quando de fato o avivamento chegou, houve muita reação contrária. A renovação espiritual chegou aos batistas, estendendo-se a outras denominações históricas. Eles nunca se identificaram com pentecostais, mesmo porque o termo pentecostal, para fazer referência aos pentecostais, fora usado inicialmente pejorativamente contra os crentes que aceitavam o mover do Espírito Santo. Desse modo, até hoje, é comum o uso da expressão renovação nessas igrejas históricas que aderiram ao mover do Espírito Santo. A expressão renovação espiritual foi usada inicialmente por Rosalie Appleby para nomear o seu programa radiofônico em Belo Horizonte. Após ter atuado no Brasil de 1920 a 1960, devido a uma enfermidade, retornou para os Estados Unidos. O pastor batista José Rego do Nascimento deu continuidade ao programa de rádio. Rosalie não tinha o avivamento espiritual apenas como nome por um programa de rádio, mas como motivo de vida na sua igreja. Movida por uma paixão pelo avivamento espiritual, ela orava, viajava pelo Brasil e escrevia sobre isso, levava por toda parte a mensagem do poder do Espírito Santo. Na primeira metade do século XX, alguns pregadores norte-americanos avivados visitaram o Brasil. Em 1952, foi o norte-americano Boat Wright que pregou para os presbiterianos independentes de São Paulo. Depois de ouvi-lo, muitos aderiram à ação plena do Espírito Santo e, como resultado, a igreja foi dividida, surgindo dessa divisão 4 grupos: o do reverendo Mário Bovio, o do reverendo Epimenondas Silveira Lima e do reverendo Silas Dias,
e o movimento Cruzada Nacional de Evangelização, que pertencia ao Evangelho da Igreja Quadrangular. Na mesma época, alguns seminaristas da Igreja Metodista também foram avivados. Eram eles pastor Mário Lindstrom e Oswaldo Fuentes, que deram início à Igreja do Avivamento Bíblico. Anos depois, veio ao Brasil o metodista Jorge Ridolfi. Suas mensagens impactou muitas igrejas e muitos obreiros no poder do Espírito Santo. Esse pregador deixou um livro que foi traduzido e chamado O Poder do Espírito Santo. Cerca de 20 anos depois, veio o doutor Edwin Orr, que pregou abertamente sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele também deixou um livro que foi traduzido chamando Plena Submissão. Ambos os livros, infelizmente, tiveram pouca circulação, como lamenta o pastor Enéas Tognini, que relata essa história. Do Canadá veio o Dr. Oswaldo Smith, que também pregou mensagens avivadas e autorizou a tradução de diversas obras de sua autoria, grande parte sobre o avivamento. Os primeiros cristãos pertencentes a essas denominações não encontrado mais ambiente em suas igrejas, depois de batizados com o Espírito Santo, bandearam-se para igrejas pentecostais já existentes, principalmente para as Assembleias de Deus. Mas em 1854, o pastor batista José Rego do Nascimento foi batizado com o Espírito Santo. Em 1954, em 1958, foi o pastor Enéas Tognini, após ouvir poderosas mensagens de Rosalie Appleby e do pastor Rego. Deus retirou temporariamente pastor Rego da linha de frente do campo de batalha. O porquê só a eternidade pode revelar. Com o retorno de Rosalie e a retirada do pastor Rego, coube ao pastor Enéas Tognini a liderança do movimento de avivamento entre os batistas, presbiterianos independentes, metodistas e congregacionais. Tanto Rosalie quanto Enéas Tognini incentivavam os crentes avivados a não deixarem suas igrejas. Antes, ensinavam-os a permanecer delas, tendo apenas o cuidado de não fazerem barulho demasiado nos cultos. A mensagem da renovação espiritual entrou de tal forma nas igrejas históricas que muitos pastores começaram a confessar pecados encobertos que havia vários anos. Igrejas inteiras foram sacudidas pelo poder do Espírito Santo e experimentaram grandes vitórias. Mas, por causa do avivamento, igrejas também sofreram divisões. Velhos amigos, companheiros na lide cristã, afastaram-se um dos outros. Em janeiro de 1965, a Convenção Batista Brasileira, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, expulsou cerca de 32 igrejas e até o final daquele mesmo ano, o número subiu para 52 igrejas. O mesmo aconteceu com outras denominações históricas. Já com um número expressivo de crentes e de igreja, os batistas organizaram a Convenção Batista Nacional. Os metodistas avivados organizaram a Igreja Metodista Wesleyana. Os presbiterianos, a Igreja Cristã Presbiteriana. E os congregacionais, a Aliança Congregacional. E os presbiterianos independentes, a Igreja Presbiteriana Independente Renovada. Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. A Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil foi fundada em 1975, a partir de uma fusão de duas igrejas. A Igreja Cristã Presbiteriana, fundada em 1968, dissidente da Igreja Presbiteriana do Brasil,
e a Igreja Presbiteriana Independente Renovada, fundada em 1972, separada da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A junção dos dois grupos deveu-se à aceitação da mensagem e da liturgia pentecostal. As raízes pentecostal da denominação vêm desde o ano de 1960, no dia 8 de janeiro de 1975, numa assembleia realizada na cidade de Maringá, no Paraná, nasceu a Igreja Pentecostal Renovada do Brasil, Presbiteriana Renovada do Brasil, IPBRB, Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, tendo como seu primeiro presidente o pastor Abel Amaral Camargo. A Igreja Metodista Wesleyana, esse ramo avivado da Igreja Metodista, buscou o nome do seu fundador para identificá-la, visto que John Wesley, embora anglicano, era um homem aberto à ação do Espírito Santo em sua vida, como resultado do avivamento que atingiu as denominações históricas no Brasil na segunda metade do século XX, sob a liderança do bispo Gessé Teixeira de Carvalho, de Petrópolis, Rio de Janeiro, os metodistas renovados deram início à Igreja Metodista Wesleyana. A igreja mantém comunhão com a Igreja Internacional Pentecostal Holiness e com a Igreja Metodista Pentecostal do Chile. Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. A Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil foi fundada em 10 de agosto de 1967 pelos pastores Jonatas Ferreira Catão, Raul de Souza Costa, José Quaresma de Mendonça, Isaías Correia dos Santos, Moisés Francisco de Melo, Roberto Augusto de Souza, João Barbosa de Lucena e Geraldo Batista dos Santos, que faziam parte da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. A aliança nasceu da necessidade de se unirem e prosseguirem na realização da obra de Deus, visto que foram excluídos das suas denominações por causa do avivamento com o batismo com o Espírito Santo. O neopentecostalismo. A expressão neopentecostalismo foi adotada nos Estados Unidos pelo clérigo episcopal Dennis Bennett, quando forneceu um grupo de pentecostais denominacionais históricos com o apoio das Assembleias de Deus. A autodesignação neopentecostais não tinha o sentido pejorativo que se consta comumente no Brasil. Hoje servia para diferenciar o pentecostalismo clássico do novo modelo. Lá, os neopentecostais do novo modelo, embora admitissem os dons espirituais como as demais igrejas pentecostais, eram mais moderados, não gritavam e procuravam seguir o padrão bíblico de ordem pentecostal exarado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14. Por neopentecostalismo no Brasil, compreende-se hoje não apenas novos modelos de pentecostalismo, no sentido de novo estilo, mas também pejorativamente uma espécie de pentecostalismo inferior ao pentecostalismo clássico. A razão disso é que tem surgido uma grande quantidade de igrejas pentecostais extravagantes, com crendices e práticas estranhas ao modelo bíblico do culto, além de fazerem uso de objetos como símbolos de transmissão de poderes espirituais, chamam muitas coisas de unção, realizam campanhas cabalísticas, dando importância ao número de comparecimentos ou de orações, apelam para a emoção do que para a razão e praticam a teologia da prosperidade como moeda de troca com Deus.
fazem uso de uma linguagem atípica e praticam orações mágicas e quebra de maldição, inventam nichos de sorte, como prato ungido, para não faltar comida em casa, chaveiro ungido para pendurar a chave do carro e protegê-lo de batidas, fronha ungida para garantir bons sonos e etc. E soma esses elementos a sessões de revelações em que o pregador joga com a possibilidade acerca das doenças mais comuns entre o povo. Uma senhora de blusa vermelha brigou com o marido e disse que sairia de casa se ele não parar de beber. Numa reunião concentra milhares de pessoas, certamente haverá mais de uma ou duas mulheres que têm blusa vermelha e que brigaram com o marido. Não há limites para crendices e invencionices. Outra mensagem reveladora: uma pessoa antes de sair de casa disse a Jesus: se não curar a minha gastrite, não volto mais naquela igreja. É outra possibilidade comum num ambiente que reúne centenas e milhares de pessoas. Coisas assim acabam sendo desmascaradas com o tempo e escandalizam o verdadeiro evangelho de Cristo. O pentecostalismo genuíno não precisa fazer jogo de palavras, nem forçar a adivinhação. Ele é autêntico. O avivamento que permite uma pessoa que desconhece o idioma entregar uma mensagem profética em outro idioma para uma pessoa que o entende, não é fruto de um pentecostalismo forçado. Um avivamento pentecostal em que se ora enfermos e eles são realmente curados, não é um avivamento que precise apelar para a artificialidade. Infelizmente, existem alguns movimentos neopentecostais que têm cometido tais abusos, pondo em descrédito a mensagem pentecostal, tanto para os de fora quanto para os evangélicos de denominações não pentecostais. Com isso, nós concluímos mais um vídeo. Nós iremos voltar para continuar falando da teologia da prosperidade e de outros movimentos que surgiram. Vamos falar também da interpentecostalidade e para onde caminha o pentecostalismo brasileiro. Tudo isso no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Se gostou desse vídeo, coloca aí um sinal de joinha, ajude-nos a divulgar. Nós também temos um comentário de toda a Bíblia. O segredo ao entrar no nosso canal é clicar na foto, vai aparecer um menu, você vai no playlist e a lista das pastas, e ali você encontra as pastas do comentário toda a Bíblia, começando pelo Evangelho de Mateus, onde possui 30 vídeos, falando não só a introdução do livro, mas indo capítulo por capítulo, verso por verso, seguindo da pasta do Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, do livro de Atos, até o livro do Apocalipse, um dos livros mais difíceis de interpretação. Depois nós temos o livro de Gênesis, que é o livro do começo, das criações, até o livro do profeta Malaquias. De forma que você pode estudar a Bíblia sistematicamente, capítulo por capítulo, verso por verso. Além das pastas da Bíblia, nós temos uma pasta que está entre o livro de Jó e Salmos, chamado Um Versículo por Dia, que são mais de 300 mensagens de 6 minutos e meio, onde tem ali uma pasta para pregadores do Evangelho, encontrar mensagens, para você encontrar uma mensagem de consolo, de edificação ou de exortação para a sua vida. Que Deus te abençoe. Além dessas pastas, depois da pasta Malaquias, temos uma pasta onde falamos dos livros deuterocanônicos, outra pasta onde nós mencionamos o período intertestamentário, que vai do livro do profeta Malaquias até o Novo Testamento, e também nós temos a pasta da história da teologia cristã e essa pasta da história do movimento pentecostal.
Que Deus te abençoe. Nosso canal tem mais de 1.150 vídeos para você estudar, mais de 800 horas de estudo da palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém.